Olá, paz do Senhor, irmãos, a todos os meus irmãos e irmãs do outro lado da telinha. Eu sou Van Ribeiro e hoje eu tenho uma nova palavra para vocês aí do outro lado que me acompanhem. Por favor, peço que os irmãos me acompanhem na palavra de Deus que está em 1 Coríntios. 1 capítulo 13, versículo 11. Eu quero falar, o apóstolo Paulo vai falar sobre o passado. Então eu quero meditar com os irmãos hoje, nesta manhã de quinta-feira, sobre o passado. Então vamos lá, me acompanhem por gentileza no versículo 11 do capítulo 13 em 1 Coríntios. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai falar que quando a gente é criança, como bebê, a gente faz coisas de criança, a gente faz coisas de bebê, né? Então nós não temos assim discernimento, nós não temos noção de nada, nós somos totalmente inocentes, né? Então, aqui o apóstolo Paulo vai dizer que quando ele era menino fazia coisas de menino, mas hoje, depois que ele cresceu, ele vai mudar, já é homem, então ele não vai mais praticar as coisas como uma criança pratica, tá, irmãos? Então, o que me chamou a atenção nesta palavra aqui do apóstolo Paulo é sobre o passado, né, irmãos? Quantos de nós, eu falo primeiramente por mim, né? Eu, Van Ribeiro, quantas das vezes eu pratiquei coisas como crianças, né? Como criança que pratica inocentemente, que não tinha um mínimo assim discernimento. O Espírito Santo de Deus estava bem longe de mim quando eu praticava coisas errôneas, né? Digamos que criança vai lá e faz um erro, né? E a mãe, menino, não faz isso. Então, coisas que ela fez sem pensar. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo vai dizer aqui na palavra de Deus, esquecer o passado, gente, não é fácil. O passado nós não esquecemos, né? Mas ele pode ser mudado, ele pode ser alterado, né? Se nós estivermos em Cristo Jesus. Uma vez que nós estivermos em Cristo Jesus, o nosso passado ele é transformado. Deus ele nos transforma. Então, irmão, você já viu na internet a transformação de uma lagarta para uma borboleta? Coisa mais magnífica, né? Uma coisa mais assim extraordinária. Olha na internet como é feito uma borboleta, como que Deus fez a borboleta. Então, ela transformou uma lagarta de uma borboleta para uma borboleta. Então, irmãos, essa metáfora é para nós, que antes como menino fazia as coisas e hoje como novas criaturas em Cristo Jesus, nós faremos coisas que o Espírito Santo de Deus nos manda fazer, nos comanda, né? Nos guia. Então, irmãos, não é fácil esquecer o passado, a gente não vai esquecer mesmo. Mas através de Jesus Cristo, ele nos transforma, irmão. Ele nos transforma. E nós somos transformados em Cristo Jesus, né? E no momento que nós somos transformados em Cristo Jesus, então
Deus opera maravilhas em nossas vidas. Deus dá vida nova, Deus dá família nova, Deus dá casamento novo, Deus dá família diferente, Deus dá uma nova vida para nós que nos arrependemos, né, de quando nós fazíamos coisas de menino e hoje em Cristo Jesus nós vivemos de acordo com a palavra de Deus, né, e o procedimento que Jesus quer que nos anda, né? Então, irmãos, isso aí todo mundo pode errar, todo mundo erra, né? Todo mundo é suscetível ao erro. Mas uma vez que ele se arrepende, Deus ele concede novas experiências. Deus ele concede novas experiências na sua vida e na minha vida. Uma vez que Deus ele cura as feridas do passado. Nós não podemos mais ficar remoendo aquilo que nós praticamos, aquele erro que nós fizemos. Nós não podemos mais ficar remoendo. Então, irmãos, me acompanhem em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo vai continuar falando. Em 2 Coríntios, eu separei aqui um outro versículo, não fugindo, né, da mensagem de hoje, que é sobre o passado. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Olha aí, não sou eu falando. Jesus Cristo falando através da boca do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele que falou isso aqui na Bíblia, está escrito, gente. É uma mensagem maravilhosa, é linda. Então, pessoas do outro lado, que você que fez um erro, você caiu no pecado, você errou. E às vezes, irmãos, tem erros que nós cometemos que não tem mais volta. Tem erros que a gente comete que não tem mais conserto. Mas Deus ainda dá uma segunda chance, né? Uma nova estratégia, uma nova porta para nós recomeçarmos nossa vida, o nosso caminhar. Não é ficar no chão chorando, não é ficar remoendo, chorando o leite derramado, conforme, né, nós falamos, o leite derramado não volta mais. Então, irmãos, vamos nos se apegar a Deus, né? Buscar uma nova vida, buscar em Deus um novo viver, porque Deus ele só quer nos transformar. Não vamos mais continuar sendo aquela lagartinha, nós vamos ser borboleta, uma borboleta linda, tá bom? Então, irmãos, esta é a palavra de hoje. Ela foi simplesinha, foi pequenininha, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, acompanhe na Bíblia, né, de vocês, né, tudo que Deus está falando nesse momento, porque eu ouvi, eu meditei hoje nessa palavra, então eu quis transportar para vocês, compartilhar para vocês o que Deus falou comigo nesta manhã, tá bom? Então, passado, tenta esquecer o passado passou, né? Então, eis que eu farei coisas novas em sua vida, tá bom, irmãos? É isso que Deus manda falar. Tenha uma ótima quinta-feira nesta manhã e seu dia seja abençoado, tá bom? Fique na paz do Senhor. Amém.